Olá, querido amigo, irmão, telespectador. Como é bom poder comunicar com você a palavra do Senhor Jesus. E nós vamos interromper o nosso formato original do nosso programa, porque nesse programa e no próximo programa eu quero me dedicar a uma mensagem que eu preguei em nossa comunidade chamada A Cura da Dor. Por que eu quero interromper? É uma mensagem que eu inicio falando sobre a graça que vem e permanece nos ensinando, mas no final da mensagem eu conto o meu testemunho. Durante muitos anos eu não tive coragem de contar o meu testemunho, mas assumi essa posição, escrevi no livro Incrível Graça. Olha, está aí agora no seu GC o livro Incrível Graça. Eu gostaria que você lesse esse livro. Eu começo o livro contando um pouco a minha história, o testemunho. Meus 4 irmãos, somos 5 pastores, fomos abandonados por nossos pais e quando éramos crianças, e somos fruto realmente da graça de Deus. E nessa mensagem, nesses 2 programas agora, esse e outro programa, eu conto um pouco dessa história, obviamente no final da mensagem. Então indique para mais pessoas, chame pessoas, convoque elas, só ouça, assista esse programa agora, o programa Graça para Você. Nós vamos falar sobre a cura das dores. Tem gente muito decepcionada, gente muito ferida, gente muito angustiada, gente abatida, gente com problema com os pais, gente que não consegue perdoar. E nós vamos falar isso. Você não vai querer perder esses 2 programas, esse programa e o próximo programa. Fica aí, daqui um pouco a gente vem com milagres, daqui um pouco a gente vem com sinais e no final eu volto para orar por você, tá bom? Tito capítulo 2, no verso de 11 a 15. Eu quero falar aqui, bem rápido mesmo, para podermos celebrar a ceia, sobre a teimosia da graça. Tito 2, no versículo 11. Vamos ler, preste atenção. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Presta atenção, deixa o texto congelado. Uma das coisas que nós precisamos entender sobre a graça, que a graça que salva é a graça que permanece. Tem muita gente que imagina, escute, que a graça apenas veio para salvar e que a salvação é a consumação da graça. A salvação não é a consumação da graça, a salvação é o início da graça. A graça que salva é a graça que continua depois de salvar, nos ensinando um estilo de vida cristão. Olhe para mim, toda a nossa vida cristã deve ser dirigida pela graça de Deus. Você deve aprender a viver pela graça. Com isso eu estou dizendo que a sua santidade deve ser fruto da graça, as suas orações devem ser fruto da graça, o seu jejum deve ser fruto da graça, porque a graça que se manifestou, agora nós vamos ler, ela vai nos ensinar um estilo de vida. Ou seja, o entendimento hoje da igreja é o seguinte: a graça me salvou, agora depois disso é comigo. Então normalmente você ouve pessoas dizendo assim, fulano tem que mudar. Aí você diz, mas ele tem que querer. Você já disse isso. Nós pensamos que a graça me salva, mas a mudança depende de mim. Outra coisa que nós nos equivocamos no entendimento da graça, que como eu estou na graça, tudo agora é permitido. Não é verdade. A graça que salva, ela tem um estilo de vida peculiar de viver. Olha o próximo verso, continua. Leia lá.
1, 2, 3, valendo. Ensinando-nos. Vai lá. De novo. Ensinando-nos. O que a graça vai fazer? Você percebe agora, presta atenção, que a graça que veio para salvar, quando éramos mortos em nossos pecados e delitos, quando não tínhamos condições de chegar até Deus, essa graça, que significa favor imerecido, me salvou. Essa graça que me salvou, ela agora permanece fazendo a obra. O que nós vemos aqui agora? Uma professora. Ela agora é uma tutora. Agora, depois de salvo, a graça vai me ensinar como eu devo viver. Então, qual é o estilo de vida que a graça me ensina a viver? Diz o texto: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, como quem está na graça vive, sóbria, justa e piamente. Como quem está na graça vive? Sóbria, justa e piamente. Quem te ensinou a viver assim? A graça. Ela começa assim, ó. A graça me ensina, primeiro, a renunciar o pecado e o mundo. Com isso eu aprendo que renunciar o pecado e o mundo é uma coisa que nós aprendemos. E nós aprendemos, irmãos, a vencer o pecado, a vencer os vícios, a vencer a nossa natureza pela obra do Espírito que nós chamamos de graça. Qualquer santidade que precisa ser provada não é santidade, é religiosidade. A santidade bíblica, ela sai de dentro para fora e não de fora para dentro. A santidade de Jesus atraía pecadores e repelia fariseus. A santidade de boa parte da igreja hoje atrai fariseus e repele pecadores. Algumas pessoas dizem: Jesus comia com os pecadores, mas não para se tornar um. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus tiveram seu estilo de vida transformado. Deixe-me perguntar se você está na graça. Tem gente aqui que a gente começou a pregar muito sobre a graça. Ele está numa igreja que se chama Preciosa Graça, ele queria que a gente não pregasse a graça. E eles começaram a dizer: porque agora até as brincadeirinhas que fazem eu não gosto. Qualquer coisa errada que faz, estamos na graça. Eu odeio essas brincadeiras. Como se a graça fosse licença para fazer coisa errada. Graça, gente, é a única força que temos para superar nossas fraquezas, medos e fobias. Graça não é licença para pecar. A graça não compactua com o erro, a graça não compactua com o pecado, a graça não compactua com aquilo que não presta. Muito pelo contrário, enquanto você não estava na graça, você não conseguia vencer o pecado, você não era livre. Agora que você está na graça, só agora você pode vencer o pecado. É impressionante. Sabe uma coisa que eu aprendi pregando a graça? Que ela revela a natureza do bom e do mal. Quando você prega a graça, quem não presta pipoca e já... Estou livre. Veja que a graça só mostrou que tipo de gente é. Por isso que você não dá regras para adultos, você só dá regra para criança. Tem gente que você tem que pôr ele no cabresto. Porque quando ele sente que ele está livre, a velha natureza que nunca foi regenerado, começa a pipocar. Porque você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Você pode conhecer toda a doutrina de Deus, você pode saber tudo sobre Deus e ele nunca descer para o seu coração. Então, quando você vem com o amor de Deus, quando você vem com a graça, logo essas pessoas que tiveram um encontro religioso com Deus e não um encontro com Deus, revelam o pior delas.
Sabe? Que aí você percebe que a graça simplesmente revela quem a pessoa é. Você quer conhecer se o seu filho é maduro? Diga para ele: filho, você agora é livre para fazer o que quiser da vida. Não tem filho que você pode deixar fazer o que quiser. E tem filho que você sabe que é maduro. Veja você que a graça me ensina. Ei, você quer saber se você está na graça? Você virou o melhor marido? Você é uma melhor esposa? Você é o melhor filho? Você está mais apaixonado por Jesus? Você melhorou ou piorou? Porque a graça melhora as pessoas, ela não piora as pessoas. Quem piora na graça é quem ainda é escravo e tem um entendimento apenas teológico da graça e não um encontro com Deus. Aonde a graça chega, a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Com isso a Bíblia não está dizendo, porque tem gente que interpreta assim: então vou pecar muito, porque se eu pecar muito a graça superabunda. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que aonde tem pecado, a graça vem para tirar o pecado. Só que em alguns lugares estão se entendendo assim: aonde abundou a graça, superabunda o pecado. Tem gente pensando que Deus olha para ele, que Deus não está nem aí para os pecados deles, que Deus não está nem aí para o que eles fazem. Isso não é verdade. A graça me ensina um estilo de vida santo de viver. A graça me ensina a renunciar o mundo, renunciar às paixões mundanas. Não é por força, não é por violência, não é porque o pastor está falando, é porque agora tem uma música mais linda, agora tem algo mais maravilhoso se ouvindo, agora tem uma mensagem da cruz. Olha para mim aqui. Lamentavelmente, tem gente que diz assim: pastor, esses dias uma irmã, que foi aluna, foi professora na missão, estava ensinando na internet os irmãos a guardar o sábado e a viverem na lei. Aqui para mim foi esgotante. Falei: meu Deus do céu, ensinando o povo, né, tem que guardar o sábado, tem que guardar a lei. Eu falei assim: então faz o seguinte, toda vez que você estiver menstruada, não saia de casa que você tem que ser morta apedrejada. É lei. Porque tem gente que pensa que lei é guardar um sábado. Quando você estiver endividado, vende seu filho e venda ele, porque senão você vai como escravo. É lei. Apedreja quem você vê em pecado. Se você vê um leproso, apedreja. É impressionante como pessoas começam a misturar a coisa, misturando a graça com a lei, e outros, porque estão na graça, pensam que não tem um estilo de vida cristão de viver. A graça me ensina a renunciar o pecado. O que a graça faz, gente? Põe por favor na tela, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, depois eu volto a esse texto. Capítulo 15, no versículo 56. Você vai aprender hoje o que é romper como um cristão. Já tem gente na cidade falando: não, vai para aquela igreja da graça lá, que lá pode tudo. Então já tem irmão aqui bebendo diante de todo mundo. Teve uma irmã que foi pega aí num boteco aí bebendo. Aí um pastor, amigo meu na cidade, falou: rapaz, viu uma ovelha da sua igreja bebendo? Falei com ela. Não, eu sou lá da igreja do pastor Hernani. Falei: rapaz, sobra para o meu nome ainda um negócio desse. Quando é que eu permiti isso aqui? As pessoas entendem as coisas como elas querem. Agora vai lá. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja, o que dá força para o pecado é trazer jugo e lei. Agora, olha o próximo texto que eu vou te dar. Romanos capítulo 6, versículo 14. Alguém manda aqueles meninos parar de fazer barulho lá. Vai, Tony, você que é essa cara feia sua, vai lá, Tony. Mete o susto nesses meninos lá. Você que é o diácono bravo da igreja. Faz uso aí. E se o pai ficar bravo, briga com o pai também. Olha, presta atenção. Gente, olha esse texto.
porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha para mim, olha o que o texto diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Você percebeu que graça é vencer pecado, e não desculpa para pecar. Quando eu estou na graça, eu consigo superar o medo, o pecado, os vícios. Se eu não estou na graça, eu não consigo. Eu consigo porque a graça me ensina. Na graça eu sou o melhor pai, na graça eu sou o melhor marido, na graça eu sou o melhor pastor. Eu vou melhorando na graça, eu não vou piorando. Se você vai piorar na graça, é porque você entendeu errado a graça. Porque agora, depois de salvo, Deus envia uma graça teimosa para teimar com a minha natureza, para que eu rompa com os meus medos, com as minhas fobias, com os meus pecados. Veja você que pregar fora disso não é graça. Na graça você consegue vencer qualquer vício, mas não é porque você consegue vencer. Então agora, quando você está em Cristo, como Deus tirou o povo de Israel do Egito, e eles não forçaram para sair do Egito, Deus os arrancou. Deus vem e arranca o pecado pela raiz, Ele arranca o vício pela raiz, Ele arranca o mal pela raiz, Ele arranca o medo pela raiz. Se Deus vem e não você, qual é o nome disso? Graça. Tudo que Deus faz sem a sua ajuda é graça. E o texto diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você percebeu que graça é pecar menos, não pecar mais. Quem está na graça peca menos. Sinceramente, eu não sei qual graça que o povo entende. Essa semana uma irmã me mandou uma mensagem me pedindo desesperadamente perdão. Porque quando eu comecei as séries da graça na televisão, na internet, os que já me seguem há anos escreveram: lamentável, o senhor mudou. Falei: irmã, deixa eu terminar a série, irmã. Você não está percebendo que eu estou no começo? Deixa eu pregar tudo. Aí agora eu estou pregando tudo e chego no final, mostro o estilo de vida da graça. A irmã foi lá e mandou uma mensagem: pastor, me perdoa, pelo amor de Deus. Falei: claro, irmã, está perdoado. Eu já estava esperando você falar isso. As pessoas não fazem uma boa leitura de quando você prega. As pessoas não leem bula, as pessoas não leem nada. Tudo que você escreve, elas fazem uma leitura dinâmica. E elas não contemporizam as coisas. Eu escrevi na internet esses dias para trás, e eu fiz de propósito para causar. Como eu sei que as pessoas não leem, eu escrevi no Facebook assim, ó: showzaço do Bon Jovi e do Guns N' Roses em Curitiba. Uhul! O povo não lê. Para ler tem que clicar. Aí você vê os comentários antes de ler a conversa toda. É isso aí, pastor, sem religiosidade, é isso aí, vamos mesmo. Aí outros: que vergonha, pastor, só caiu da fé, eu estou decepcionado. Eu falei para minha esposa: eu estou morrendo é de rir. Os que se deram o trabalho de ler, clicaram lá e leram assim, ó. Eu escrevi: showzaço do Bonovox não, que tio, rapaz, do Bon Jovi e do, esqueci o nome agora, do Guns em Curitiba. Uhul! Aí escrevi embaixo: os que são da lei vão dizer: não vou, se não vou para o inferno. Veja que a salvação dele é desse tamanhozinho, ó. Qualquer coisa que ele faz, ele já fala assim: vou para o inferno, vou para o inferno, vou para o inferno. Ele vai para o céu com o olho no inferno. Ele tem mais medo do inferno do que vontade de ir para o céu. Os que são da lei dizem assim: não vou, senão eu vou para o inferno. Os que pensam que estão na graça dizem assim: nada a ver, eu vou. E os que realmente estão na graça dizem assim: poderia até ir, mas não me convém e não me atrai. Viu você a diferença? Tem 3 estilos de vida na igreja: quem está na lei,
Quem pensa que está na graça e quem de fato está na graça você é livre até para ir para o inferno, irmão. Só não pode dizer vai com Deus. Agora, convém. A graça transforma as pessoas. Você não vai conseguir vencer medo, fobia, vício, pecado, maldição, nada, se Deus não tocar em você primeiro. O nome disso é graça. É pelo Espírito Santo colocado em meu coração, que dia após dia agora eu vou deixando a mentira, vou deixando o pecado, vou deixando o mal. Não é porque eu estou tentando, não é porque eu estou desesperado, é porque eu estou tão familiarizado com Jesus, que o Espírito Santo vai realizando uma obra em mim. O nome disso é graça. Põe Romanos capítulo 6, versículo 1. Paulo tem resposta a todas as perguntas das pessoas. Paulo diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça superabunde? Ó, é só o que o povo faz. Eu estou na graça, então eu posso fazer isso. Paulo responde, próximo verso. Responde, o que é que Paulo falou? De modo nenhum. Você pode estar no pecado com desculpa da graça? O que é que Paulo disse? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como que vamos viver nele de novo? Será que Jesus não te preenche? Será que Jesus não te satisfaz? Será que o pecado é melhor do que Cristo? Qual olho que você tem problema? O olho esquerdo. Tudo bem, Rafaela? Fica aqui, Rafaela. Essa é a Giovana. Tudo bom, Giovana, Rafaela? Fica aqui. Você vai tapar com a mão o olho direito. Com a mão. E o outro olho que você não enxerga, você vai só tapar ele, só fecha. Não, sem a mão, assim. E você vai num lugar onde ela vai ter que te procurar. Se você esconder, nem eu vejo. Ela vai ter que te ver com esse olho que ela teria que fazer a cirurgia. Vai lá. Se mistura lá, Giovana. Estenda as mãos, gente. Dá sua mão aqui. Põe em cima do olho dela. Pastor Delagrão, vem aqui, por favor. Pode deixar. Vou te dar 5 dias de folga, pastor. Põe a mão no olho dela.
Cegueira. Eu falo com você agora. Cegueira, me escuta. Doença, me escuta. Eu te dou uma ordem agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Saia! Que ela seja restaurada e curada da vista agora. Amém. Olha, você não vai abrir o olho bom, você vai abrir o olho que não enxergava. Você vai procurar a Giovana pela igreja. Quando você achar a Giovana, você vai apontar a mão aonde ela está. Você crê que Jesus curou? Procure por ela. Fazer a cirurgia. Hoje o médico falou que não tem como usar nem lente nem óculos. O médico disse que não adiantava cirurgia, nem lente, nem nada. Já estava cega. Deus ama fazer milagres. Glorifique o nome do Senhor. Leva a sua bênção, irmã. Glória a Deus. Maravilhoso ver o agir de Deus. Você vai ouvir e assistir essa mensagem, a sequência dela no próximo programa, ela vai servir de grande valia para você. Antes de orar no término desse programa, eu quero pedir que você acesse os nossos sites, www.missãovem.com ou www.pr, ou veja aí no rodapé, hernanesantos.org, hernanesantos.org. Lá você envia-nos um convite para estar na sua igreja. Vamos lá, vamos ganhar almas para Jesus. Por onde nós temos passado esse ano, vidas têm se rendido a Cristo, pecadores se arrependendo, milagres têm acontecido, cegos, surdos. Todo culto nosso tem apelo, é um culto de milagres, é um culto de salvação. Você pode entrar no nosso shopping e adquirir os nossos livros. Tem um livro Arrependimento Profundo e Eficaz, o livro Incrível Graça, o livro Precioso Espírito Santo e tem outros materiais, tá bom? Adquira, entra no YouTube, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, vamos estar perto. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais esse programa, obrigado pelos nossos irmãos que nos acompanham, aonde estão, que o teu poder, a tua graça possa encontrá-los, possa acompanhá-los, que a mão do Senhor, a misericórdia do Senhor possa repousar na vida de cada pessoa. Venha curar o coração, venha curar a alma, venha curar as feridas, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridão, queridona, olha, é muito bom comunicar com você, nos ajude a divulgar esse programa. Quando chegar a hora, fala, ó, entra aí, assista, veja ou na internet ou ao vivo, esse é o nosso programa Graça para você. Que Deus te abençoe, até o próximo programa.